Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado imobiliário. Eu sou Vinícius Batista e durante um bate-papo bem descontraído com pessoas muito interessantes, vamos abordar assuntos como carreiras, dicas, oportunidades e bastidores do nosso segmento. O Contrato Assinado vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas neste canal do YouTube. Uma empresa com 76 anos de atuação no mercado. Uma empresa que não para de crescer. Uma empresa referência nas aquisições de carteiras de locações e condomínios. Quem vai contar isso para a gente hoje é o Miguel Henks, diretor da Lendecker. Tudo bom, Miguel? Boa tarde, Vinícius. Obrigado pelo convite, ter vindo. Tudo bem? Prazer em revê-lo depois de muitos anos aí, não só por telefone, mas agora ao vivo. Tu sabe para explicar até, né? Eu tive uma parceria, né, de longa data com a Lendecker lá em 1998, né? Finalizado em 2011. Finalizado em 2011, né? E a gente se conheceu lá e a Lendecker não parou de crescer mais, é uma empresa referência, mas nós vamos contar essa história, né, ao longo da nossa conversa. Eu gosto sempre de perguntar como é que o mercado imobiliário entrou na vida da pessoa, dos convidados, né? Como é que foi a tua entrada no mercado? Pois é, Vinícius, é uma história um tanto curiosa, assim. Eu sempre... Eu não sou natural de Porto Alegre e quando vim para cá eu vim fazer a faculdade de administração e um tempo eu passava na Carlos Gomes ali na Protásio, quando ainda não tinha aquele viaduto ali da Carlos Gomes, a perimetral com Sim. a Protásio. E ali eu ficava um tempão engarrafado no cruzamento, na rótula que tinha ali. E à esquerda sempre via a Lendecker, naquele casarão antigo. Sim, lá em cima, exatamente. Eu acho que era 3440, 3240, eu acho que é o número da casa ali. E naquela época eu trabalhava em órgãos públicos, fazia estágio, na verdade, e na Infraero e na Secretaria da Fazenda do Centro. E quando eu passava ali, esse negócio aqui é que eu gostaria de trabalhar num negócio pequeno que eu poderia mostrar meu trabalho. Diferente do que eu via em órgãos públicos, que tem um outro ritmo de trabalho, e o ingresso, diríamos, profissional seria um pouquinho diferente, através de concurso público, que não era meu objetivo. Ali eu vi uma oportunidade. E aí, um dia, nessas agências de seleção de estágio, surgiu uma oportunidade de estágio numa imobiliária, na Protásio. Será? Tá de brincadeira. Sério. E aconteceu. Aí um colega que hoje não está mais na empresa me selecionou e eu comecei na Lendecker em maio de 2004 como estagiário. Quantos anos tu tinha? Eu tinha... 2004, eu tinha 24 anos, 23 anos naquela época. E aí eu comecei como estagiário ali na área de cobrança. Fazer cobrança de inadimplência de alguns inquilinos e tinha alguns outros negócios ali que voltavam para a locação, que era saldo devedor de proprietário. E aí eu ingressei, conheci pessoas espetaculares, que naquela época foi o Cláudio Burdi e o Clóvis Soiban, que eram os proprietários. Sim, que eram os sócios da Lendecker, o Claudião está aí até hoje incomodando, né? O Clóvis, infelizmente, nos deixou, um tempo atrás. Exatamente. Mas eram os dois que tocavam, né? E eles tinham uma parceria com a Goldstein, né? Exato. Que a equipe de vendas da Goldstein ficava embaixo do guarda-chuva deles. Que era a House. Que era a House da Goldstein. E tocado lá pela Lendecker. E assim se iniciou uma grande história de vendas aí. Exatamente. Isso começou, acho que... Eu não sei que ano tu ingressou. Eu entrei em 98. A parceria com a Goldstein começou em 98. 96, né? Eu acho que finalzinho... 98. 98. É. Eu entrei na Goldstein dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro de 1998. E em outubro
outubro, novembro, ou uma coisa assim. Outubro ou novembro, um mês que eu tinha entrado, começou a parceria com o Cláudio e o Clóvis. Exatamente. Então, desde daquela época, antes, a Lendecker, que foi fundada em 45, ela passou por um período Ela foi fundada pelo pai do Cláudio, né? Não. Foi. Ela foi fundada por Otávio Lendecker, cidadão que depois acabou falecendo. A viúva fez uma sociedade com o seu Manuel Burdi, pai do Cláudio. E aí, em sucessão, a empresa veio a ser do Cláudio, e, enfim, seus irmãos, a sua irmã. E aí ingressou o Clóvis. Isso foi, eu acho que, 96. E aí, os dois, bem ativos de negócios, bem empreendedores, fizeram essa parceria com a Goldstein. Tá, mas daí me corrige se eu estiver errado. A Lendecker era uma empresa pequena. Tradicional. Pequena, não era assim uma empresa do tamanho que é hoje, do porte que é hoje, acho que nem perto, que tinha ali locação e condomínio. Exatamente. Né? E aí alavancou muito forte as vendas, né, na época da Goldstein, depois de outros parceiros, até que se redescobriu de novo como o seu business, né, locação e condomínio, e aí deu um boom aí na tua gestão. O que aconteceu? Esse período foi muito favorável da época, a parceria com a Goldstein, que começou em 98 e foi até 2011. Por que acabou em 2011? Porque foi quando o momento que a Cyrela comprou a participação societária da Goldstein e veio o modelo de gestão de São Paulo, que afastava as equipes de uma imobiliária terceira e seria por eles. E aí foi o momento que, naquela época, os profissionais corretores, que eram parceiros da Lendecker, de um dia para o outro, migraram para fazer a Seller e a Selling da Cyrela. Sim. E aí, naquele momento, a estrutura da Lendecker ela já tinha uma veia muito comercial voltada para vendas. E os setores de locações e condomínios, eles faziam parte da operação, mas não tão, diríamos, equilibrado quanto a vendas. Sim. E aí encerrou essa parceria, houve uma rescisão contratual na época, que uma das questões de cláusulas ali que a Lendecker teria que seguir uma quarentena de 5 anos, que nós não poderíamos operar em vendas com produtos competitivos com os produtos da Cyrela. Por quê? Porque era uma coisa um tanto natural, que daqui a pouquinho os corretores que até então estavam vinculados conosco poderiam voltar. E aí a gente acabou dando uma chave off ali na exploração de vendas e focamos de novo, aliás, começamos a focar integralmente na operação de condomínios e locações. E aí passou um tempo, houve uma questão ali de ajuste societário, o Cláudio acabou saindo da empresa e aí entrou um grupo de investidores que ficou algum tempo e depois desse tempo o Clóvis acabou comprando esse percentual societário. Ela quase foi vendida para um outro grupo, né? Exatamente. Mas o Clóvis ainda persistiu. E aí as coisas, eu acho, que não andaram muito bem como deveriam naquela sociedade, em termos de resultado, coisa parecida. E aí o Clóvis... e aí, naquela época, o Clóvis já tinha diagnosticado câncer. Sim. E aí ele acabou recomprando essa outra participação que ele não tinha e voltou ao mercado. E aí... junto com ele, eu já estava desde 2004, isso aconteceu lá em 2013, essa volta do Clóvis em 100%. Mas daí tu já não está mais como estagiário, aí não. Tu já cresceu um pouquinho na operação. É aquela história, as pessoas evoluem pelo menos um pouco, né? E aí eu já tinha passado
como gerente financeiro, atendimento a clientes na locação, já tinha passado pela área de vendas como coordenador de vendas, então já tinha um lastro muito bom naquele momento. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, tô vendo o Clóvis da minha frente te elogiando, assim. Esse guri é muito bom, esse guri vai dar bom. Imagina que satisfação ele vivo hoje vendo, né, o trabalho de vocês. É uma saudade imensa do Clóvis tocando as coisas, mais voltado para a área administrativa, e o Cláudio tocando os negócios lá na ponta. Então o Cláudio fazendo bagunça. Mas ele sabia também conduzir as coisas. Um abraço aí, Cláudio Burdi. E então, assim, foi um momento um pouquinho delicado, porque aí, quando eu comecei junto com o Clóvis a tocar a empresa e ele estava doente, então chegou um momento que a gente definiu que eu seria o diretor da empresa e o Clóvis ali ficaria um pouquinho mais numa área consultiva de presidente ou coisa nesta linha. A gente não tinha definido isso muito bem, mas a gente precisou fazer um desenho muito forte do que viria pela frente pela Lendecker. Sim. Porque, assim, nós tínhamos uma pessoa que era o Clóvis, doente, com câncer, e aquilo ali, o entendimento era de um ponto de interrogação. O que aconteceria com a Lendecker a partir de então? E aí, nós definimos uma série de estratégias futuras, estando o Clóvis conosco ou não. Sim. E, felizmente, a gente o perdeu em janeiro de 2016. Então, daí, mas ficou o legado dele, né? Ficou o legado dele, ficou tu na operação, que eu imagino que, né, que ele te formou, ele te preparou, né? Muito do teu sucesso, né, como administrador e como diretor do negócio se deve, né, ao cuidado que ele teve contigo eu chamava ele de irmão mais velho. Não, professor. O Clóvis era uma pessoa sensacional, né? Exatamente. Não tinha... Eu vi ele brabo uma vez só, que eu fiz uma brincadeira. Cara, nada a ver, eu fiz uma brincadeira. Ele tava comprando um apartamento comigo, cara, e aí não sei, acho que foi a esposa dele, não sei quem, disse, cara, fala que o nome do prédio vai ser esse. Cara, foi a única vez que eu vi o Clóvis bravo assim na minha frente. Mas então, assim, a gente passou daí esse momento, assim, foi bem delicado ali, foi uma virada que deveria acontecer para mostrar para o mercado, porque a gente sabe que o mercado é um pouquinho delicado nisso. Mas como todo negócio, né, Miguel? Altos e baixos, persistência, muda o plano, muda a rota, vai, frio na barriga, investe, recua, avança. Passamos por tudo isso. Hoje, a Lendecker é uma das líderes do mercado, né? A gente estava conversando agora há pouco ali, tu me explicando. Uma empresa sólida, né? Com seus 76 anos de histórias. E qual é o tamanho hoje da empresa hoje? Hoje vocês estão numa sede que é maravilhosa ali na Protásio Alves, né? Exatamente. Então, o que aconteceu depois? A gente precisava um tanto mostrar para o mercado que, primeiro, a Lendecker não ia quebrar, ela não ia sair do mercado, não ia ser vendido e nada disso, tá? A gente montou uma estratégia e a fundo foi um baita planejamento para o futuro, tá? Porque desde então até a administração da Lendecker, ela não tem envolvimento de nenhum sócio, de nenhum familiar hoje que pertence à dona Lisiane, que é a proprietária da empresa, tá? Não tem nenhum proprietário familiar atuando na empresa? Nada. É totalmente executivo. É 100% profissional. Exatamente. Então, a gente montou um planejamento e até o Clóvis, em vida, fez parte desse planejamento do que viria pela frente. Então, foi angariar uma sede, diríamos, bem qualificada, que foi o que nós fizemos, entrar no mercado de compra de concorrentes, muito embora a Lendecker antes já tinha feito isso, mas não tão profissional igual nós fizemos hoje, e entrar de forma arrojada na área comercial. Então, foram os 3 pilares que a gente montou ali e a gente conseguiu dar um boom muito forte na Lendecker a partir de 2014 em diante.
E então, assim, hoje nós temos uma operação com mais de 100 colaboradores CLTs e ainda os corretores autônomos, que são geridos também por um gestor CLT. Hoje a gente tem um modelo um pouquinho distinto da grande maioria do mercado. E isso nos fez entender uma coisa, que a gente não tem braços para atender todas as três pontas. Tá? Então, a gente hoje está muito forte atuando na área de condomínios e locações. Mas em nenhum momento a gente deixa de olhar para a venda, seja avulsos ou para lançamento. Os 3 pilares da empresa é venda, locação e administração. A Né? administração Correto? de condomínios, É isso, exatamente. Né? Que você chama. As vendas não é o carro-chefe, ela existe, ela é estruturada, tem uma equipe, vende todo mês, mas a pujança mesmo é a locação e a administração dos condomínios com esse processo de aquisições também no meio. Exatamente. Isso Então, é o carro-chefe. É essa estrutura que a empresa tem hoje. Na verdade, a gente faz uma brincadeira interna que a gente tem 3 alicerces da empresa, tá? Que são administração de condomínios, a administração de locações, vendas e pessoas, tá? De equipe, que são os norteadores da empresa hoje. Tá? A gente sempre olha para estas 4 figuras dentro da empresa. Tá? Quando a gente vai fazer algum planejamento, quando a gente quer montar alguma estratégia, então a gente trabalha muito forte os recursos humanos, gestão de pessoas, treinamento, lideranças. Tanto é que, para te ter uma ideia, assim, durante a pandemia, a gente tinha contratado vários cursos de imersão e no auge da pandemia, lá, faltando mão de obra, porque o volume de trabalho aumentou muito. Mesmo assim, a gente precisava contratar pessoas novas para atender essa demanda. A gente passou durante 3 meses num processo de imersão, não full time, mas assim semanalmente, de toda a equipe de lideranças fazendo curso. Tem alguma parte da empresa que é terceirizada ou é tudo interno Lindecker? Por exemplo, marketing, jurídico? Assim, a gente... como a coisa ela tomou proporções muito favoráveis em termos de crescimento, a gente está num processo de internalização de todas as coisas. Por exemplo, a contabilidade, que até então atendia especialmente o setor de condomínios, hoje ele é feito 90% dentro da Lindecker, por equipe nossa. Marketing, hoje, que nós tínhamos uma agência que cuidava da nossa marca e fazia nossas questões, hoje nós também já temos uma equipe interna. Isso vale a mesma questão para a tecnologia de informação, que nós trabalhamos muito hoje também. E também o único setor, ou diríamos departamento, que ainda é terceirizado, e isso envolve outras questões também, é o jurídico. Então, a consultoria jurídica hoje ela é 100% externa. Entendi. Então, a estrutura da empresa é essa. E aí, nessa questão que tu fala, pá, como é que conseguiu dar esse boom, esse crescimento, diríamos uma espécie de um pouquinho fora da caixinha padrão do mercado, tá? A gente gostou da questão da incorporação de outros concorrentes. E hoje, na verdade, a gente não trata mais com concorrente. A gente faz outro tipo de negócio. Claro que a nossa ideia é trazer para nós a administração da carteira de condomínios de locação que esse colega de mercado tem hoje, mas a gente incentiva muito forte, através de um sistema de parcerias que nós temos hoje, de esse cara continuar no mercado produzindo, mas produzindo para nós. Vamos dar um exemplo mais claro. O Vinícius tem uma empresa, né? Vinícius Batista Imóveis, que tem lá uma carteira de locação, administra uns condomínios, pequeno. O que é
que é um número que interessa para a Lendecker? Todos. Todos? Tá, digamos que eu tenha 10 condomínios, eu administro 10 condomínios Sim. e tenho uma carteira lá de 50 locações. Exatamente. A Lendecker vai lá, faz uma avaliação disso, Exato. avalia e me faz uma proposta para me comprar. Assim, a gente não usa muito o termo Comprar. Porque aí envolve assim, estou comprando o teu CNPJ, estou comprando Tá. aquela marca me pertence. Sim. Não é assim que a gente opera. Tá, mas tipo assim, tu me dá Exato. lá X mil reais pelo que eu tenho. Exatamente. Olha, Mas tu tem eu- um patrimônio aqui que nós fizemos uma avaliação, isso é um ativo teu, que nós vamos trazer... E essa negociação, ela é uma negociação sempre fácil de ser entendida? Ou é tipo assim, não, eu quero 100 mil, mas não, vale 50. Chega a ter essa discussão Não. desproporcional? Ou... Tem. Tem. Assim, primeiro, ela é uma avaliação fácil de ser compreendida, Sim. mas os valores são um pouquinho distantes sempre, mas o importante é que a gente sempre chega no consenso, porque o valor que tu sugere... Chega a ter valor sentimental nessa hora? Tem. Não, Muito. meus condomíniozinhos, não. Tem. O valor que eventualmente tu venha a sugerir para nós, nós conseguimos chegar, mas vai ser num formato de Sim. condições diferente daqui a pouquinho do que tu imagina de como repassar para nós. Tá. Mas a gente consegue fazer. Então, nós conseguimos parametrizar isso, chegando perto do que tu tem, e, enfim, negociação. Mas o grande impedimento de toda essa questão é, sim, o tempo que demora para fazer esta aproximação e fechar esse negócio. Te dou exemplos que nós estamos tratando negócios desde 2017 que até hoje não estão fechados. Mas assim, faltou ainda assinar. Por quê? Porque o outro proprietário daquele outro CNPJ ainda não, quero ficar mais um ano, vou virar mais um Mas semestre. de 2014 para cá, a gente poderia arriscar que foram feitas quantas aquisições? Olha... Um volume, assim? Assim, nós fizemos 17 incorporações de 2016 para cá. Poxa. Então, assim, e tem algumas bem próximas, assim, diríamos que podem surgir a qualquer momento. Tem outras programadas para o futuro já, porque são contratos que a gente tem sigilo, obviamente, de preferência de aquisição, então a gente só não sabe a data. Mas E isso é feito, tipo assim, um trabalho de prospecção, Miguel? Tipo assim, vocês ficam avaliando o mercado, aquela ali nós vamos comprar. Aquela ali eu tô de olho, mais ou menos. Não, a gente brinca com isso, tá? A gente, obviamente, que tem pessoas que nos trazem negócios, que são remuneradas por isso, mas tem outras que a gente vê, passa na rua e a gente percebe que ali tem uma oportunidade de negócio que a gente pode vir a conversar. Então, a gente sempre visualiza isso e assim vai. Então, assim, já tem... Tem algum namoro antigo, assim, que tu namora faz tempo, aí vai bastante. lá, faz uma proposta de namoro, não dá certo, volta de novo... Tem. Manda flores. É bem por aí. Mas, assim, são coisas que é um plantio, tá? E isso é demorado. Tem algumas que são de oportunidades que a gente chega, sabe? Tem negócios que a gente fechou em uma semana. Então... E dá para dizer, assim, uma assim, que foi assim, a grande conquista, assim, que todos saíram ganhando, todos saíram felizes. Isso é um pré-requisito para o negócio. O negócio tem que ser bom para as duas partes, senão ele não acontece. Tá? Então, assim, é um negócio que termina em amizade. É amizade, parceria. Vamos dizer assim, tá? Vou te dar exemplos, tá? Não vou citar o nome que a gente tem um contrato aberto, que não tem sigilo nessas questões, mas assim, a carteira da Lopes Ducati. Sim. Ela tinha na época 17 franquias, a gente incorporou toda do que já havia contrato fechado e hoje nós temos um contrato em vigor de produção futura. Sim. E isso que nós chamamos de parceria. E assim, aí está tudo pré-determinado num cenário do que vai acontecer. Nós trabalhamos com cenários que daqui a pouquinho
eles atuam como comercial e nós atuamos como administrativo. Então, o negócio é fechado lá em alguma dessas franquias, nós absorvemos essa produção, nós continuamos administrando ela e tu recebe um valor por aquela produção. Então, isso acontece. Hoje nós temos ao redor de 25, 27 parceiros hoje assinados, contratos assinados, que a gente tem a exclusividade da produção. Aí eu posso te dizer que nós temos imobiliárias online, que são de Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, que simplesmente pegam imóveis daqui, agenciam, Minas Gerais, eles agenciam, aproximam as partes, a gente faz toda a operação de mostrar imóveis, fazer vistoria, análise de contrato, enfim, faz toda a questão até finalizar o contrato. E aí quem recebe é esse parceiro de Minas. Que coisa interessante isso, né? Eu tenho conversado aqui com empresas e com pessoas a respeito como o nosso mundo, o nosso mercado mudou, né? Saiu daquela coisa do eu ganho sozinho, eu é tudo meu, para o vamos fazer juntos, vamos ganhar juntos, vamos dividir para somar. Como mudou, exatamente, né? assim, Vinícius. Uma coisa que para nós é muito claro é fazer bem o que a gente faz. Se a gente não fazer bem o que a gente faz, vamos deixar esse mercado para outras pessoas. O que nós temos que ser muito assertivo no que nós estamos produzindo. Senão, isso vai nos dar problema futuro, seja jurídico, seja a perda do cliente que a gente está conquistando. Então, assim, nós somos especialistas em fazer isso. E nós vamos fazer bem feito. Nós vamos entregar um trabalho bem feito para ti. Então, este é o princípio que nós vamos. Nós montamos estratégias, nós montamos planejamento, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos abordar. É uma questão sistêmica. Por exemplo, voltando agora à questão da questão das incorporações. A gente tem projetado alguma coisa de vir assinaturas agora de parcerias aqui, que vai ser incorporada uma carteira significativa, que eu já restringi toda uma estrutura de pessoas internas que, não, olha só, ou tu tira férias agora, ou tu vai tirar só lá em novembro, dezembro, porque nesses meses aqui a gente já tem um comprometimento para fazer isso. Então, todo um planejamento para receber esses novos clientes e eles sentirem que estão bem atendidos, eles se sentirem em casa. Então vamos lá. O mercado eu enxergo assim, o mercado de locação e administração de condomínio, mercado conservador, aquela coisa feita sempre do mesmo jeito, né? Burocrática às vezes, né? Com regras. E até nós vamos falar mais para frente sobre como ficou mais fácil hoje locar um imóvel. Mas enfim, nós estamos falando da Lendecker, uma empresa com 76 anos de história, né? Que pequena, cresceu, focou um período maior em vendas, depois voltou, redescobriu o seu business, investe em treinamento dos colaboradores, tem uma equipe forte, tem uma estrutura profissional, né? A sede está com 600 metros de sede. Tu tem uma coisa que é o capital humano. Exato. Que é uma equipe que é o mais difícil de que é uma equipe que tu diz assim, pô, cara, vai vir uma missão aí, entendeu? Pô, nós acabamos de... Eu preciso de ti, e o teu time vem. Exatamente. Assim... Isso é liderança que se chama. Eu acho que isso a gente hoje... Eu agradeço a todo dia porque eu tenho um time bem bacana lá dentro da Lendecker. A gente tem hoje pessoas assim que a gente pode entregar um papel para eles e a gente colher juntos os resultados. Hoje, finalizou o mês e assim, tu passa nas salas dos gestores, supervisores, coordenadores, tu vê na tela dos computadores as pessoas trabalhando, é gráfico.
é puxando dados, é trazendo informações para serem analisados, como é que a gente foi, o que a gente não foi nesse mês. E isso vai até dia 4, 5, 7, vai sendo trabalhando para a gente... Cada setor tem suas metas, Exatamente. suas métricas, seus parâmetros. Ó, esse mês tinha que ter feito isso. Exatamente. E aí nós temos, diríamos assim, gráficos de calor. Tá? Olha, isso aqui é urgente, tem que ser feito. Isso aqui nós temos que concentrar nestes caras aqui que estão com problemas ou eventual já tem diríamos, algum sinal vermelho que possivelmente possa acontecer alguma coisa. Acendeu uma luz amarela lá, ó, vamos... Exatamente. Então, essa área aqui não está produzindo. Essa aqui teve a abertura de uma ouvidoria nesse sentido. Então, tudo isso é analisado. Fechou o mês, assim, a coisa acontece. Sim. Então, assim, amanhã, 2 dias depois do fechamento de mês, a gente já tem tudo na mesa levantado, qual foi o objetivo alcançado em termos de produção. As decisões têm que serem tomadas rápidas, Miguel. Não, elas são online. Para te ter uma ideia, hoje, quando a gente sai, eu tenho um roteiro ao meio-dia, que é ir para casa, pegar minha filha e almoçar em casa e levá-la para o colégio. E aí eu tenho que sair alguns minutos antes do meio-dia e tal, por causa do horário dela e tal. E aí tu para numa sinaleira, tu tá com o celular hoje, tu para, tu sabe que é num sinal, eu circulo aqui na Anitta, aqui perto um pouquinho, tem um sinal ali perto na subida, e ali é demorado. O que eu faço ali? Dá uma trabalhadinha. Eu entro no celular ali, eu fico assinando contratos de prestação de serviço, porque tu abre ali, tu vai no aplicativo de assinaturas digitais, ali tu está assinando. Então, esse é o ritmo que as coisas acontecem. Sim. Porque essas assinaturas dependem lá da posse fazer inúmeras outras coisas. Então, o que está na minha função hoje, que são algumas ainda, o resto hoje eu tenho uma administração bem pulverizada, a gente tem uma estrutura bem horizontal, que hoje os gestores, os líderes, eles estão bem autônomos. E, claro, quando tu entrega a autonomia para as pessoas, vem junto a responsabilidade e a confiança. Então, isso acontece quando tu tem pessoas qualificadas no teu grupo. Tá? Tu com certeza tem um RH bem atuante, né? Porque para montar a equipe, qualificar, treinar, criar esse engajamento todo... Eu te diria assim, a gente aprende muitas coisas no curso da vida, e tu sabe disso, que a gente tem muitas pessoas que chegam e de repente se afastam e tu não sabe por quê, porque não fecharam contigo. Se tu é uma pessoa que tem um alinhamento de fazer a coisa extremamente correta e assim, a pessoa que às vezes eventualmente isso não faz sentido para ela, elas se afastam. Então, isso acontece muito. E hoje o que nós temos como política, a gente tem muito é formar internamente as nossas lideranças. A gente... Isso é um grande diferencial. Exatamente. Hoje, a gente aplica muito a questão de o aprendiz que entra hoje, porque nós temos uma questão CLT, que tem X percentual, tem que ser aprendiz, tem que ser PCD e assim por diante. Então, tudo isso interfere, aí nós trabalhamos com um volume de estágios também. Por quê? Porque ali é um potencial que a gente pode ver e desenvolver e moldar de acordo com do que a gente pensa. E essas pessoas, elas produzem muito bem, porque o dia que elas vão ser promovidas e elas vão criar uma história, elas vão criar raízes, elas vão criar um carinho por a nossa empresa. Vai gerando a cultura da empresa. Exatamente. Então, isso a gente tem feito muito hoje. E então, hoje no RH, em termos de seleção e de treinamento, buscar cursos, nós temos 3 pessoas para atender ao redor de 110 colaboradores CLTs hoje. E então, isso a gente trabalha, desenvolve, faz, busca sistemas que cada vez se adequam mais ao mercado. Então, hoje nós temos, a exemplo de plataformas de condomínios, uma interação gigantesca, que o síndico, se ele quiser fazer tudo de casa, ele faz. Ele não precisa contatar a gente, porque
tudo é online hoje. Desde a assinatura lá dos conselheiros na pasta que tem que ser... o Conselho Fiscal assina online que aquela pasta está ok. Então, tudo isso tem hoje. E lá a gente precisa de pessoas que consigam dar vazão, que consigam fazer essa coisa acontecer. E a gente faz isso, de certa forma, internamente. Miguel, focando um pouco agora na locação, né? Uhum. Locação sempre foi uma coisa meio chata, né? Uma dor de cabeça, né? O fiador, puta, fiador. Não. É difícil conseguir fiador. Quer perder uma amiga, pede para ele ser teu fiador. Aí tinha o seguro fiança, né? Ou tinha título de capitalização. O que mudou de lá para cá? Continuam tendo essas mesmas exigências? Assim, o mercado, hoje, ele pluralizou muito essa questão de garantias. Tá? Sim. Hoje tu tem um leque, assim, tu entra dentro da empresa na possibilidade de tu angariar uma locação ou não, e tu tem lá uma carta de opções, seja de seguro contratado com uma seguradora, seja fiador, seja cartão de crédito, seja depósito, que daqui a pouquinho tu pode reaver. Tem mais opções e opções mais acessíveis e mais em conta. Exatamente. Hoje. E, inclusive, tem outras que é simplesmente o teu CPF ter um score bacana, que tu pode chegar lá, tu não precisa nada, entende? Uhum. Então, isso tudo é sistêmico hoje. Tu joga as tuas informações lá para dentro de software. Mas uma época atrás não era, né? Não. Uma época atrás... Era tipo assim, não aluga. Exatamente. Era um desconvite. Era um desconvite, né? O cara queria alugar um apartamento, mas puta, tinha uma via sacra pela frente que... E hoje não. Hoje essa questão ela é tudo digital. É digital. Hoje o CPF... E o que contribuiu aí para o mercado essas empresas digitais? Eu acho assim, que bom que elas vieram, sabe? A gente... Sabe aquele momento que a tua mãe o teu pai tem que te dizer, vai tomar banho, que tu precisa, sabe? Então, é super importante, sabe? Elas vieram num momento que havia condições de informatizar, de digitalizar tudo, e isso fez com que muitas empresas, e não digo que a nossa também não foi, de ter que sistematizar e digitalizar tudo. De hoje, a gente tem que fazer locações completamente online. A única coisa é que alguém fisicamente tem que ir lá abrir a chave do apartamento e mostrar. O resto, a pessoa nem sabe o nosso endereço. Sim. É o caso desses parceiros que nós temos em Curitiba, Florianópolis, Minas. Então... os caras estão lá e eles dizem, estou mandando o cliente, obviamente que a gente conhece esses clientes mais por lead no início, depois ele passa a ser tratado de uma forma mais humanizado e tal, mas é assim, hoje tu chega e faz essa coisa acontecer, e esse progresso teve que vir junto porque alguém foi lá disruptivo e fez isso acontecer. Mas digo que isso é bom porque traz para nós eficiência, traz vantagens para o mercado, tanto o mercado imobiliário que hoje sofre por diríamos, um estigma que é um mercado difícil de se trabalhar, que existe tantas coisas. Não, pelo contrário, hoje a operação imobiliária ela é complexa, tanto de vendas, quanto de condomínios, quanto de locações. E tu precisa estar aportado em ferramentas hoje de integração de base de dados. Hoje, com a Receita Federal, tu está conectado com o condomínio. Tu tem que fazer todas as declarações possíveis, senão, no final do mês, lá chega a multa e ela é automática. Então, não tem um fiscal lá que precisa ir fisicamente. Então, tudo isso tem que fazer. E isso... ajuda porque alguns players de mercado, obviamente, nós estamos falando aqui talvez de quinto andar, de loft e tudo mais, que potencializaram isso muito. Sim. Então, mas não, assim, isso foi favorável para nós, porque nós hoje temos essa tecnologia, a mesma que eles usam, tem suas diferenciações, eles têm suas vantagens, nós temos as nossas, mas assim,
nós temos um pezinho aqui fisicamente que o cidadãozinho que quer descer, um proprietário da vida, quer descer do seu táxi ali com a bengalinha, a gente pega ele na recepção e leva um café para ele para servir, senta numa sala de reunião confortável, atende ele muito bem. Então, nós temos essa vantagem que eles não têm. Sim. Então, esse mercado nunca vai deixar de existir. Então, temos essa profissionalização pelo outro lado, mas também temos aqui... E como voltou com força agora, né? Não sei se tu notou isso no segmento de vocês, que é o atendimento presencial, o atendimento pessoal. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem ter um contato humano, entendeu? As pessoas querem ir visitar, querem lá olhar no olho do Miguel, conversar com o Miguel. Não é só aquela coisa do robô, do WhatsApp, ou do site, ou do... Não. Exatamente. Esse calor humano tá voltando, né? Aquela coisa... E assim, isso é... Especialmente, assim, pessoas... proprietários, conservadores. O cliente, por exemplo, o inquilino, ele já é um pouquinho mais arrojado, ele já despacha mais rápido as coisas, mas o outro cidadão quer saber sobre seu patrimônio, ele não quer falar por telefone, ele não quer falar por chat, ele quer trazer lá o papel dele e fazer o croquis do terreno dele, como é que a gente vai analisar para fazer uma alocação boa. Sim. Ele não quer saber de outra coisa. Então, estas pessoas... Tem, e muito. Eu não me preocupo que nós vamos perder espaço de mercado para os players que são só digitais. E vamos lá, Miguel. 2014, então, foi feito um planejamento, como é que nós vamos posicionar a empresa. De lá para cá, só crescimento. Amém. Quanto chega a crescer ao ano, assim? Assim, a gente sempre faz uma trajetória e cabe ressaltar que nós tivemos uma pandemia nessa trajetória, faz aí 2 anos e meio que ela surgiu. E nós entendemos que para o mercado imobiliário ela foi, na produção, ela foi extinta. Obviamente que tem questões sanitárias ainda que têm que ser obedecidas e tudo mais. Mas para o mercado imobiliário entendemos que ela já não faz mais parte. E inclusive, ela fez mudar algum perfil de cliente. Sim. A gente percebe isso muito nas vendas. Tá? Então, assim, o crescimento... Somado pandemia, hoje a gente tem um curso, vamos pegar de 2016 para cá, um período um pouquinho mais longo, que a gente consegue chegar a um crescimento ao redor de 20% em termos de produção e termos de faturamento também. Tá? Já é alto, hein? Sim, e isso é uma média. Isso não quer dizer que um ano a gente bateu isso e não quer dizer que a gente fez isso... Mas é uma empresa que não para de crescer. Exatamente. E os próximos anos, como é que vocês veem? Então, só complementando essa pergunta anterior, e assim, crescer de 1 para 2, tu está crescendo 2%. É facinho, né? Sim. Tu crescer de 10 para 20 não é tão difícil, mas aí tu cresce numa coisa significativa, tu dobrar de tamanho, tu fazer um crescimento é bem difícil. E aí a gente, felizmente, conseguiu isso. Tá? Para frente, passamos pandemia, olha, estamos muito otimistas pelos anos pela frente aí. Tá? Foi feito uma reavaliação do planejamento lá de 2014? Como é que está isso aí? Olha, a gente ainda tem muito na veia o que lá foi definido. Tá? A gente sabe que as premissas de a gente continuar com uma equipe comercial arrojada nos setores que a gente atua, atendendo de forma humanizada, ainda persiste muito forte. Isso vai ainda... estou muito confiante que vai muito além disso. E o crescimento a gente continua seguindo, aí, fazendo parcerias com novos concorrentes, parceiros, né? E também incorporando carteiras, que esse automaticamente passa a ser um parceiro nosso. Isso segue com força. Segue com força. Isso a gente ainda tem muitas fichas pela frente que a gente vai com puxar. Apetite. Com apetite. É isso aí, essa é a palavra. Eu te convido. Se tu tem uma carteirinha, indica, vamos conversar, que eu tenho certeza que tu vai
gostar da ideia que nós temos. Que tá? Bacana. Então, isso... Mas eu sou cliente da Lendeca já há muitos anos, né? Mudo pra cá, mudo pra lá, mas eu volto, eu tô sempre ali incomodando ali. Eu sou cliente, mas faz parte, não né? incomoda algum. E agora, né, pra minha surpresa, né, eu nem tinha me dado conta disso, eu vou continuar sendo Outro produto. um outro produto por quê? Que é o locação reversível, né? Exatamente. Como é que, me explica aí como é que tu vê isso? Eu achei fantástico até que eu fiz, entendeu? Exato, eu acho que a locação reversível ela veio com uma concepção de antecipar lá o que os corretores de vendas, os profissionais daquela área falam como funil de vendas. Tá? Tu tem um cliente que ainda não está pronto para comprar, tu consegue, através da locação reversível, antecipar esse processo. Tá? E isso foi uma sacada muito bacana que a construtora Melni, que foi a que implantou, trouxe esse produto. E é que hoje está atuando com força. Que atua com força nesse mercado. Tanto é que expandiu, no início era um piloto na área de comerciais, passou hoje, ele se estende a alguns residenciais também, então é de acordo com a estratégia. Aliás, a minha amiga Larissa voando na campanha dela. Verdade. Não para de chegar contratinho lá na Lendeca que eu estou sabendo. Pois então, é mais uma parceria construída. Então, hoje a gente faz toda... Plantar para colher, né? Exatamente. Então, na época da concepção desse produto, a gente teve a felicidade de algumas sugestões a gente dar para o grupo da Melni que foram aceitas. Então, ficamos muito felizes lá na construção e também de receber uma parceria hoje que nós temos, enfim, que é o que a gente conduz hoje com eles. Ali. Eu fiquei duplamente feliz, que eu fiz o programa, aderi ao programa, né? E continuo sendo cliente da Lendeca. Então, exatamente. Fiquei em casa. Mas, assim, a locação reversível, ela... atende um cliente que daqui a pouquinho tem uma expectativa muito forte, não é o momento dele comprar. Talvez por uma questão momentânea financeira dele, ele tem esse excelente produto de entrar para dentro, ter um custo mensal. Como se fosse um test drive. Exatamente, um test drive que tu pode dizer, cara, gostei desse carro, não gostei. E a gasolina que eu gastei para andar com ele, eu posso usar depois de novo. É o cashback. Exatamente. Então... Eu já fiz várias brincadeiras com o cashback, que é o amor que foi, mas ele volta, né? Aquele amor, o amor que tu achou que estava perdido, ele retorna para ti, então... Exatamente. Então, assim... Tem até música já rolando do cashback. E como a gente faz a gestão dessa carteira de locações reversíveis, a gente tem um ciclo. A gente percebe, poxa, olha só, aumentou o volume de desocupação. Por quê? Porque as pessoas estão exercendo o poder que eles têm de compra. Sim. Eles estão ali usando e, de repente, olha só, vamos desocupar esse imóvel aqui. Por quê? Não é porque o cara está indo embora, é porque ele comprou. Sim. Ele chegou lá onde é que o profissional corretor até um momento atrás não conseguia chegar, que é a assinatura do contrato. Agora, 12 meses... É um processo que é de 1 ano e meio, 1 ano, 2... Tem gente que executa nos 12 meses, tem gente que executa nos 18, 24, e a partir daí tem alguns critérios, mas tem uma fatia muito grande que executa. Isso é porque é bom, porque foi assertivo, porque está dando certo. E aí cabe parabenizar a Melni sobre isso. E uma coisa que eu achei legal também, né, Miguel, porque além de ele ser um programa que ele atende o Vinícius... que vai lá e faz a sua alocação e compra, aluga com a intenção de compra. Ele é uma opção a mais para os corretores fazerem negócio, né, para alimentar o seu funil. Mas ele também é uma baita opção para aquele investidor patrimonialista que pode adquirir uma carteira de X imóveis locados e que permanecerão locados. Te diria o seguinte, lá pelo 12º mês, quando foi concebido o projeto da alocação reversível, a gente começou a perceber que foi criado um novo nicho dentro do mercado imobiliário,
que é os locados reversíveis. Porque é o seguinte, se daqui a pouquinho tu, Vinícius, que foi lá, alugou, pagou X de aluguel, tu não quer comprar, tem proprietário que quer comprar. Aí tem um valor já pré-definido de contrato, Sim. de compra. Negocia um pouquinho mais, negocia com a construtora um pouquinho menos aqui, daqui a pouquinho o crédito que o Vinícius não optou por comprar o imóvel, pega aquele crédito ali, joga um pouquinho no fluxo, trabalha-se ali um pouquinho e o proprietário, o investidor, compra aquele imóvel alugado com um inquilino que tem uma saúde financeira favorável, bem alugado, especialmente os comerciais, é lá um escritório que está montado, tu acha que o cara vai sair? Não vai. Não. Então, assim, tu tem uma Até baita o alocação. cara fez o ponto dele ali, né? Exatamente. Então, ele só não comprou porque é uma opção. Daqui a pouquinho mudou a percepção do negócio dele. Vou investir os recursos aqui, não vou optar pela compra. Mas o proprietário, o investidor pode chegar ali e negociar as condições que eram condicionadas ao inquilino. Miguel, deixa eu te perguntar uma coisa agora, bem de curioso. No mercado de compra e venda, né, o mercado tem os seus modismos, né? Sim. Uma hora é sala comercial que está bombando. Uma hora é casa, em condomínio. Uma hora são apartamentos compactos. Uma hora é apartamento com garden. Agora nós estamos vivendo o boom do alto padrão. Assim, né? Como alguns meses atrás foi a cobertura. Isso. Na locação, existem essas tendências? Dá para se notar assim, cara, a procura por apartamento de um dormitório estourou. Agora o que está alugando é apartamento mobiliado. Agora tá tendo uma procura em tal região. Sim. Existe ela não é tão volátil como vendas. Uhum. Tá? Vendas, assim, ela é muito, diríamos até de certa forma, sazonal. Uhum. Especialmente agora na pandemia, foi uma loucura. Eu quero cobertura e a coisa acontecendo, entende? Porque o cara queria fazer o escritório, queria fazer não sei o quê na cobertura. Home office. Exatamente. Na locação, ele não vai tanto, essa regra não vai tão a fundo, não é tão apimentado, diríamos assim, esse mercado. Tá? Mas ele existe, Mas sim. vou te fazer uma pergunta agora bem direta para tu me responder. Vamos lá. Eu compro um imóvel para investir. Sim. Mobílio ou não mobílio? Vou no meio termo, deixa ser imobiliado. Não, porque eu noto isso, eu já passei Sim. por esse momento de precisar alugar um apartamento mobiliado. Não tem muitas opções, né? Mas, vamos lá, vamos esclarecer isso um pouquinho mais. Tá? Se tu está trabalhando com um nicho de pessoas que consomem 1 e 2 dormitórios, eu te sugiro sim deixar semi-imobiliado. Agora, se tu está trabalhando com imóveis de maior... De 100 metros para cima. Exatamente, maior padrão aquisitivo, aí eu te digo, já deixa mobiliado. Agora, se tu está trabalhando em imóveis, que a gente tem alguns, especialmente em Porto Alegre, de referência, na Nilo Peçanha, no Menino Deus, na Praia de Belas e tudo mais, que são mais modelo flat, deixa 100% imobiliado. Então, de acordo com o perfil do produto, sim, a orientação é deixar semi-imobiliado, deixar só no contrapiso, deixar com piso, a exemplo de comerciais, ou então 100% imobiliado. E essas locações por temporada, como é que está isso hoje? Continua funcionando? Assim, não é um produto que nós trabalhamos, tá? Nós temos algumas questões que regem a questão da lei do inquilinato. Então, a gente tem um dispositivo que a gente usa que o inquilino, Sim. numa possibilidade que ele quiser desocupar, ele pode dizer, não quero ficar mais, sem penalidade para ele. Tá? Mas, por temporada,
existe uma questão aí... Mas Porto Alegre não tem esse mercado. Não tem um assim, mercado, não é diríamos assim, Porto Alegre não é um mercado Airbnb de turismo, da vida, não né? é um negócio, não é uma capital nacional do negócio. Então, o turismo é pouco. E aí a rede hoteleira aqui e eventuais negócios aí, Airbnb, coisa parecida, eles conseguem absorver isso. Mas nada que atrapalhe a nossa operação tradicional de locações por natural, tá? Mas dá para se dizer assim que o mercado de locação, ele é um mercado tipo assim, produto bom não para na prateleira. Não. É difícil tu encontrar um imóvel, né? Bacana, assim. A gente tem não lá... fica muito tempo... A gente tem lá indicadores que, assim, imóveis a caráter... bem localizado, um Cara, prédio bacana, um apartamento bom. Exatamente, óbvio. Com preço bom. Preço justo. Né? Preço o condomínio justo. não é um disparate. Ele nem... Não fica, ele né? tem, assim, eventualmente ele está na fila, está lá sendo desocupado. Já tem querendo... Já tem contrato só não assinado, mas a documentação encaminhada para aprovada. Isso é normal acontecer. Então, existem muitos empreendimentos, referências que isso acontece hoje. E produtos, sim. E, claro, tem... Porque, às vezes, é mais vantajoso. Pode ser mais vantajoso tu locar do que tu comprar, né? Sim. Vamos lá. Uma coisa não é excludente da outra. Os dois negócios são bons. Vamos lá. Tanto comprar quanto tu alugar. Exatamente. Hoje nós estamos com um mercado que a Selic está mais de 1% ao mês. Sim. Vale a pena tu tirar dinheiro do banco para comprar? Não. Nesse momento, não. Mas isso assim, isso é tudo temporário. Para quem está disposto a Vinícius, fazer mudança toda hora e assim por diante. Um cigano que nem eu, tem que alugar mesmo. Exatamente. Então, tudo é questão pessoal. Isso. Tá? Mas hoje tu pode ser a tua opção preferida, muito embora tu tenha recursos para comprar o apartamento, tu sai alugando. Não, e tu sabe, Miguel, eu vou dizer, cara, eu enjoo do lugar que eu moro, cara. Então. Cara, eu literalmente, é verdade. Eu já devo ter me mudado umas 20 vezes na minha vida. E agora eu fazendo uma... Cara, eu enjoo. Mas é isso. Eu enjoo, pego ranço, assim, até dos vizinhos. Não, meus vizinhos são maravilhosos, mas, cara, tipo assim... O bairro, eu canso, entendeu? Eu gosto de mudar de áreas, mudar de bairro, entendeu? Sim. Agora, assim, por exemplo, vou morar no Teresópolis. Cara, eu já tô achando uma maravilha. Teresópolis hoje está montando uma infraestrutura bacana. Já descobri um charme ali na região, entendeu? E saindo da Zona Norte e indo morar no Teresópolis. E Porto Alegre não tem distâncias, né? Eu acho que... Tirando, assim, os extremos, Zona Sul, não sei o que, Zona Norte. Tem algumas regiões que tu te castiga. Mas a maioria é central, né? Tu pega hoje as principais vias aí... Cara, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. A mobilidade, ela facilitou. Tá? Tem muitas melhorias, até reflexo lá da era Copa Brasil, né? Sim. Copa do Mundo aqui no Brasil, que estão terminando obras agora, né? Mas quais são os bairros queridinhos da locação? Qual é aquele assim, ele mais ou menos ele conversa com o mercado de compra e venda? Tipo assim, Moinhos de Vento, que é um bairro... Alguns bairros queridos de Porto Alegre. Eu acho Menino que... Deus, Sim. Moinhos de Vento... Petrópolis, Bela Vista. Jardim Botânico é um bairro muito bacana para locação e não tanto para vendas. Ele, assim, tem lá nas vendas, você tem os seus queridinhos. Jardim Europa é um queridinho nas vendas. Locação, nem tanto. Por quê? Porque é um produto que tem um valor aquisitivo um pouco maior. Tá, mas no Cárpatos ali... Sim, mas é um produto. É um produto. É um dentro de 12 que tem lá, então... É que já é um 10, segmento 12. De maior valor, né? Então, lá é um queridinho de vendas, mas não acho que até ali locação. O Cárpatos, o Alizé, deve andar bem a locação. Exatamente, depois já... Aí tu pega um Parque Vienne da vida, ele não é tão comercial na locação. Não. Então, mas para vendas ele é bom. Sim.
Então, agora, tu pega... Sim, um parque Vieirinha, nós estamos falando de uma locação de R$ 5.000. Dependendo, ali tem 2 plantas e tal, Mas por aí, 4, 5 não, mil. um pouquinho mais. Mais, Mais, É. ali... Vai ao seu 7, 8. Por aí, alguma coisa Mas daí ali. mobiliado, não mobiliado, Tudo depende. depende o que tu ofertar para o mercado, tá? Ali já teve muito mais. Teve as épocas áureas ali, vamos voltar para 2013, 2014, ali a locação era 12 mil. Quando o Jardim Europa estava em fase de entrega definitiva, recém tinha finalizado, ali as locações eram... E locação de terreno? Existe isso? Tem essa demanda ou é muito pouca? Como é que funciona isso? Tem um pouquinho menos, mas tem. É? É um mercadinho que também acontece. Hoje... O cara vai lá, aluga o terreno e bota um negócio em Cara, cima. nós temos locações, vou te dar um exemplo de uma, que tu passa durante o dia, parece que está abandonado, fechado. Não digo feio, coisa Sim. nesse sentido, mas parece, pô, aqui tem um negócio, mas não funciona. Durante o dia tu passa lá. Agora tu passa a noite e tem um baita movimento. Vou te dar um exemplo, tá? Ali na Neuza Brizola, com a Lucas ali, tem um centrinho comercial, Sim. um terreninho que é um Como L cresceu aquilo ali, né? micro que está alugado. A gente alugou aquilo ali algum tempo atrás, era um terreninho, não tinha nada, só tem uns bambus ali no canto, só tinha isso, e fechado com uma tela toda amassada que tinha ali algum tempo atrás. O pessoal foi lá, fez lá ali Revitalizou e... Ficou maravilhoso, tanto é que do outro lado ali, onde é que tem uma nesgazinha de terreno, a prefeitura agora vai fazer um projeto piloto ali de urbanização, de concessão de áreas ali, bem legal. Que bacana, né? Sim, fazem agora essas áreas de convívio, food truck... Exatamente. Chopp, assado... Bota uma... É muito legal. Então tem, se o terreno, a questão for numa questão um tanto comercial, ele tem mercado sim. Miguel... E não é só para ser estacionamento. E o centro de Porto Alegre, já andando ali para a região do 4º Distrito, como é que tu vê essa... Tu acha que agora vai de verdade mesmo a recuperação do nosso centro histórico e a urbanização do 4º Distrito? Tinha, há uns 5 anos atrás, eu dei uma entrevista, a gente fez uma mesa redonda lá com o Dr. Moacir, lá do Secov. E aí essa pergunta surgiu e ela, na época, a minha resposta foi que ali precisa muito investimento, mas que um dia vai acontecer. Afinal, é uma região central de Porto Alegre e nobre, está do lado do Guaíba. Claro que tem suas mazelas ali de estruturais e tudo mais, mas elas vão acontecer e elas vão sendo sanadas. Tanto é que hoje tem grandes incorporadoras que estão olhando de olhos diferentes ali. Muitos negócios saíram da Cidade Baixa, aqui do Bonfim, especialmente a questão boêmia, e foram para lá. Hoje são grandes centros ali, a gente tem complexos ali de alimentação, de consumos, que até muita gente de Porto Alegre não conhece, mas é uma região ali que já demanda uma estrutura um pouquinho diferente, e aos poucos ela vai melhorando. E vai acontecer cada vez mais, porque a cidade está olhando para aquele lado lá também. E eu acredito, porque combina muito, né, aquela região ali com essa coisa artística, essa coisa boêmia. Exatamente. Né? Essa cultura do chopp artesanal, cai que é uma luva ali naquela região. Exatamente. Ali, né? E é o que... E opções gastronômicas, né? Sim, e aí, claro... É bacana isso, né? A gente ter feito as pazes com o Rio, né? Muito, muito. Bah, nossa, Como? Assim, existe uma Porto Alegre pós e antes a Orla, né? Nossa, o que Porto Alegre ganhou. Eu acho que são 2 fatores muito importantes para Porto Alegre que se solidificaram nesses 2 últimos anos. A Orla Sim. E também o aeroporto que chegou em Porto Alegre. O aeroporto que foi liberado aí 40 dias, não sei quanto agora, para descer aeronaves maiores. Isso para nós é importantíssimo. É mesmo? Eu não sabia disso. Sim. Tá liberado agora. Eu acho que foi, sei lá, vamos lá,
final de maio, talvez, que a ANAC autorizou e agora a empresa que tem a concessão ali vai começar a trazer aeronaves, já vai desenhar linhas que agora vão ser habilitadas a nova... Cara, eu acredito muito, tá? Eu acredito muito que Porto Alegre vai dar um salto aí de turismo, né? Porque, por exemplo, nós temos hoje Gramado, Sim. que é uma realidade. Pessoas do Brasil inteiro visitam Gramado full time. Não tem mais um mês. Gramado, não sei como é que cabe gente lá dentro ainda, Nossa. entendeu? É um dos destinos mais procurados do Brasil, hoje, né? Sim. Então, automaticamente, esse cara tem que passar por Porto Alegre. E aí, E aí ele vem, vai jantar, vai conhecer. E o cara que vai para Gramado hoje por aeroporto, aqui de Porto Alegre, Isso. ele normalmente fica um dia em Porto Alegre. Isso. Ou ele volta antes um dia, ou fica um dia aqui e depois vai. E nós temos hoje opções gastronômicas, lugares bacanas de serem visitados, a Orla, né? A Zona Sul, as coisas que estão exatamente. acontecendo. Não, Porto Alegre está tendo, nossa, um crescimento em termos de exposição, de qualidade, de cidade. E muito bacana. eu nem quero entrar em assunto político, mas eu até aproveito e dou os parabéns aí para o prefeito atual, que está fazendo, na minha opinião, uma ótima gestão. Eu acho que é uma continuidade, tá? Eu acho que também não vou entrar em questões políticas, mas cada um tem seus feitos aí dos últimos que passaram e tal. E está sendo super importante para Porto Alegre. Acho que Porto Alegre está tendo uma outra visibilidade quanto à questão turística, questão de qualidade de vida. Olha o que são esses parques agora, lotado. Olha o que é um embarcadeiro. Sim. E se sair o projeto, se dá sequência ali nos armazéns. Não, e eu noto, por exemplo, a quantidade de barcos, lancha e veleiros ali no rio. E os caras vão ali, claro, se exibir um pouquinho na orla, ali no embarcadeiro, mas... Como as coisas mudam, né? Exatamente. Realmente eu não via ninguém na água. Agora mudou. Então, cara, nós temos um baita potencial. Porto Alegre é uma cidade tão querida e tá sendo cuidado um pouquinho mais agora e já está tendo reflexo, sabe? Miguel, o nosso programa, infelizmente, ele está chegando ao final, mas foi um bate-papo aí muito... esclarecedor, aprendi bastante aí, que bom conhecer, né, a cozinha da Lendecker, né, eu participei um pouco dessa história aí, dessa trajetória durante alguns anos, né, e que legal, cara, te dar os parabéns pela tua trajetória, né, contou o teu começo aí, né, tu vê, começou como estagiário, Sim. Hoje tá liderando aí essa potência que é essa empresa, né, vida longa aí, que... É uma construção de história, né? Então eu sou muito grato à família hoje que é proprietária da Lendecker. Manda um beijão para a Liz e para os guri. Mando sim. E assim, eu acho que eu também tenho respeito, tenho certeza que eu tenho respeito deles e isso não tenho dúvida. É uma via de confiança assim plantada com muitos anos, sabe? E sou muito feliz, sabe, com o que nós temos hoje. Que legal. Parabéns, meu irmão. E obrigado por ter vindo aí no contrato assinado. Amém. Vamos assinar contratos. Vamos lá.